bem, pessoal? Nós estamos aqui no nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse é o nosso vídeo de número 12 e nós estamos no capítulo 5 do livro. Esse vídeo é a segunda parte do capítulo 5 e acredito que hoje a gente encerra esse capítulo. Então, recomendação se essa for a sua primeira vez aqui. O interessante, o melhor de tudo, é voltar para o primeiro vídeo da playlist, que a gente está fazendo todo o estudo do livro. Agora, se só te interessa esse tema, a assimilação de correntes mentais, que é o capítulo 5, então pelo menos acessa o vídeo anterior para a gente poder pegar o contexto. Mas assim, ainda que não queira, se quiser continuar daqui, tem reflexões, tem estudos que eu acredito que vão ser úteis também, que cabem, mas a gente está partindo de questões que já foram colocadas, então eventualmente pode ficar alguma dúvida. E se quiser depois, volta então. Nosso modo de trabalhar é sempre com o texto projetado, então vou passar bem rapidinho pelo que nós vimos no capítulo anterior, a assimilação de correntes mentais. O resuminho. Como ocorre a interação entre as mentes dos encarnados e desencarnados e como essa assimilação influencia nossas ações e pensamentos. Na verdade, é um resumo bem genérico e talvez isso aqui resuma o que a gente já estudou, ou o que, contempla o que nós estudamos do começo do livro até aqui. Então, qual que é o contexto do capítulo? André Luiz e Hilário, junto do assistente Aulus, eles estão naquele centro espírita com 10 trabalhadores e trabalhadoras e está prestes a iniciar a reunião mediúnica. E aí, nesse momento, a gente tem o encontro do Clementino, que é o dirigente espiritual, que eles falam, o dirigente mais respeitado, o Clementino, que vai se aproximar do Raul Silva, que é o dirigente no plano material, é o encarnado que dirige aquele grupo, aquela reunião. Então tem algumas explicações sobre a aproximação do Clementino com o Silva e é feita uma oração e aí explica como que se dá essa praticamente quase que essa fusão entre o que o Clementino faz em termos de oração e o que o Raul Silva aqui no plano material coloca, o que ele verbaliza. E aí fala que que o Raul Silva ele é um excelente médium, muito fiel, e ele absorve quase tudo o que o Clementino expõe. Só que a gente destaca a questão do animismo, que sempre tem alguma porção que é nossa, nós encarnados. Então, por vezes, ou a gente não vai conseguir compreender direito e vai falar com outras palavras, ou a gente talvez nem consiga expor e acabe não falando. E aí tem uma explicação sobre a parte energética. O Clementino ele adensa o perispírito dele para ficar o mais próximo possível do Raul Silva. Então, o dirigente espiritual ele adensa sua luz, ele faz a aproximação e ali ele inicia o transe mediúnico para iniciar uma oração. Então, temos que pensar que o que está acontecendo é isso. Existe uma intenção do Clementino, do dirigente espiritual, de adensar, de sintonizar energeticamente, de ficar bem próximo, a ponto de quase ter essa fusão, e conectar com o Raul Silva. E aí o André Luiz ele faz uma análise, assim, uma descrição do que ele está enxergando dos processos energéticos. E aí eu destaquei que assim, ele coloca, a energia começa no plexo solar, e aí toca aqui a parte do corpo físico. Ele fala sobre um caminho de energia que eu quis deixar destacado, que eu entendo que é para aquele caso, para esse caso específico, e para essa situação, que não devemos tomar como regra o que é colocado. E eu estou reforçando isso porque a gente vai passar por esse assunto de novo. Então eu acho bom pegar esse gancho que eu enfatizei. O fato de a energia ter começado no plexo solar
Talvez é porque tivesse uma necessidade maior de harmonizar essa região do Raul Silva, do encarnado. Não que o transe mediúnico, que as energias comecem aqui, tá? Não tem nada que a gente possa afirmar isso com segurança. E aí nós terminamos no seguinte parágrafo. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. E aí a gente retoma os conceitos de sintonia ou reflexão, que está no começo do nosso estudo, o quanto que a gente se espelha e reflete uns aos outros com os quais nos afinamos, com quem a gente tem afinidade. E aí termina aqui, uma reflexão do André Luiz. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ou seja, pensamento é matéria. E aí a gente tem só para fins didáticos uma distinção de que no vocabulário do livro, o que é de essência espiritual são as ideias. As ideias são trabalhadas e elaboradas nos pensamentos, e a hora que tem o pensamento, a gente tem esse contato com o fluido cósmico. E por isso que a gente pode projetar os pensamentos e também receber os pensamentos. O fluido cósmico é o veículo dos pensamentos. Então, pensamento, quando ele está falando aqui mundo corpuscular, ele está fazendo referência a uma questão da física, tá? Então, colocando isso a nível material. E a gente terminou dentro dessa reflexão. Então, seguindo aqui no texto. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente, ou seja, vamos falar sobre a mente, oferecia largas ensanchas. Ensanchas significa oportunidades. Então, o campo da mente oferecia largas oportunidades ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, então cada pensamento com uma natureza, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. Então, a gente tem aqui, a partir dessa reflexão, o André Luiz tendo a compreensão da importância dos pensamentos e o quanto que isso molda o nosso padrão vibratório, né? Porque o nosso perispírito acaba sendo formado do conjunto dos nossos pensamentos e dos nossos valores. Isso determina se o nosso perispírito ele é mais denso ou mais sutil, se a gente já tem um grau de luz ou se ainda tem uma porção muito grande de sombra. E isso se projeta, isso se coloca em todas as nossas manifestações. Aí aqui, a onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Em todos esses processos, nós estamos pensando. Então, se nós estamos em concentração, se a gente está em silêncio, se nós estamos falando ou escrevendo, o nosso pensamento está acontecendo ali, ele está elaborando o que se passa no nosso mundo íntimo, e uma vez que tem essa elaboração, a gente está projetando. É claro que se nós nos concentrarmos, por exemplo aqui o verbo exteriorizados, para falar nós nos concentramos e a gente coloca a intenção e coloca mais força. Então essa irradiação, essa onda, ela vai com mais potência. E isso pro bem ou pro mal. Então, a depender do que a gente verbaliza, nós podemos estar edificando ou destruindo muita coisa. Eu fiz um apontamento aqui, né? Pensou e radiou. É um processo
que vai por automatismo. Seguindo, compreendia desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações. Repetindo, somos vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou desarmonia com as leis eternas. Eu quero fazer um destaque aqui, ele não é nem muito do campo mediúnico, mas eu acho que cabe reflexão. Nós estamos colocando aqui uma questão do passado, então a gente pode ficar escravo do passado, ou a gente pode se colocar para o futuro para fins de progresso. E aqui entra talvez um grande dilema, que ele serve para nós, para a nossa vida, mas ele também serve para o coletivo. Uma das leis espíritas é a lei de progresso, e ela se dá a partir da lei de destruição. Então, coisas precisam ser superadas para que novas coisas surjam e a gente possa progredir. É claro que tudo o que é novo vai ser colocado em xeque com aquilo que já existe, com aquilo que está consolidado. A grande questão é: o que nós temos consolidado em nós, individualmente e enquanto coletividade, seja só no nosso país, seja a nível mundial. O que está posto hoje é bom o bastante? Ou a gente precisa melhorar, a gente precisa de coisas novas? E quais coisas a gente precisa? O que é que tem que vir? O que seria bom que acontecesse para a gente chegar em uma sociedade, em uma humanidade que se pareça um pouco mais, por exemplo, com o nosso lar, que é uma história que a gente conhece, né? É uma coletividade descrita por André Luiz, que tem seus hábitos de vida, tem a sua estrutura, hábitos de trabalho e de gestão. Ali é um retrato do que seria uma sociedade um tanto mais evoluída. O que falta para a gente chegar naquilo? Então, já faz algum tempo que eu tenho pensado o meu olhar social e político, e obviamente começou tudo o olhar para mim mesmo a partir do Espiritismo e a partir do que André Luiz vai dizendo, mas chegou um momento em que eu também pensei, falei, olha, o André Luiz relata como que funciona uma sociedade mais evoluída do que a nossa. Ele descreve muita coisa em nosso lar. E ele toca em pontos que são políticos, por exemplo, os ministérios. E ele descreve como que funciona o trabalho, como que funciona a remuneração, como que funciona o equilíbrio ali entre uma relativa liberdade mas também o cumprimento de deveres. Então, o que nós precisamos, o que seria bom que acontecesse para a gente se aproximar mais dessa sociedade ideal? É curioso porque na própria filosofia, nas origens, né, a República de Platão nada mais é do que também uma descrição do que, seja Platão, seja Sócrates, enfim, teria visto ali em um processo de desdobramento ou de comunicação mediúnica que ele tomou para si, a descrição de uma sociedade organizada. Então, eu coloco que o nosso lar é a atualização, é a República Moderna. A gente tem aqui com o Chico, com a psicografia dele, uma atualização do que seria ali a República de Platão, coisa bem mais antiga. Mas acho muito legal como isso se renovou, esse conhecimento veio de novo e agora de uma forma mais trabalhada dentro do Espiritismo. E novamente é um convite a essa, né, a essa questão filosófica que nos cabe enquanto espíritas. E aí eu chamo a atenção porque nós precisamos manter o que é bom,
o que dá certo, que a gente viu que o que está de acordo com as leis morais do Espiritismo é fundamental que a gente mantenha. Mas a gente tem que olhar coisas que são transitórias e que talvez sejam bom que elas padeçam, que elas sejam destruídas para que o progresso surja, para que novas ideias surjam. Então, eu acho muito complicado a gente se colocar em uma questão sempre, por exemplo, de retaguarda, então o que politicamente se chamaria mais de conservadorismo, e fechar os olhos para o progresso. E, do outro lado, a gente se colocar sempre em uma visão progressista, mas também não olhar para o que foi fundamental, para o que é importante para essa harmonia coletiva, social, e também a questão do tempo, porque o progresso, pela regência do Cristo, ele não é imediato, ele não se faz de pronto e ele não se faz à força. Ele se dá por renovação, por maturação. Tal como em toda a natureza, tudo se dá com o tempo, tudo vai maturando. Então, eu acho importante que nós tenhamos esse olhar de estarmos abertos ao que parece ou que pode ser bom. Então, a gente coloca assim, os valores espirituais. Isso está de acordo com uma noção de fraternidade, de humanização, de espiritualização? Ou mudando? Isso dentro de um centro espírita seria, a gente colocaria isso como um bom espírito ou como um mau espírito? Uma ideia qualquer. Eu conseguiria reproduzir essa ideia, essa fala dentro de um centro espírita? Como que seria o meu auto-julgamento? Tá certo? Isso seria um bom espírito ou um mau espírito? Então, assim, são formas de a gente tentar ponderar qualidade de informações, porque eu refleti muito ao longo dessa semana, eu pensei bastante sobre esse assunto. Nós temos a nossa prática dentro do centro espírita, mas nós temos a nossa vida fora do centro, que normalmente toma muito mais tempo. A gente passa muito mais tempo fora do centro do que no trabalho. E também já faz muito tempo que me veio essa compreensão de que o centro espírita, tal como a gente falou do nosso lar, ali é um modelo ideal do que nós temos que levar para a nossa vida. Então, a ideia é que quanto mais a gente consiga aproximar o nosso ser do que a gente se manifesta dentro do centro, mas nós estamos próximos da espiritualidade que a gente quer, que é uma espiritualidade, né, ok, né, boa, minimamente boa, que nos respeite, enfim, que a gente consiga um mínimo estágio de luz. Então nós temos que ter muito cuidado com as ideias que a gente assimila no nosso dia a dia, na nossa vida material, para não ter essa ruptura entre a pessoa que eu sou no centro e a pessoa que eu sou na minha vida, no meu mundo íntimo. Sabe? Eu acho que o nosso dever, intimamente conosco mesmo, é ter um estado de completude, que nós consigamos assimilar esses valores, e isso está alinhado com quem nós somos no centro. Então, esse cenário ideal que é o centro espírita, que é a doutrina espírita, os valores espíritas, eles estarem cada vez mais impulsionando quem nós somos e o que nós pensamos. E isso passa, né, pelo tripé, pela ciência, filosofia e religião. Então, nós temos que ter esse olhar para o que está vindo de bom, para o que está vindo de saudável, de positivo nesses campos. Falei bastante, mas eu sentia que isso precisava ser dito. Isso foi maturando em mim ao longo da semana, e eu tenho percebido que muitas coisas que eu vou processando durante a semana, elas encontram ressonância quando eu vou preparar o material. Então sinto que não é por acaso, e por isso eu tomo a liberdade de colocar. Então André Luiz estava ali com as conjecturas dele, e aí ele coloca aqui. Olha as palavras que a gente tem aqui, né? O solilóquio, porém, não devia alongar-se. O que é solilóquio? Solilóquio é o ato de falar sozinho. Então, é o monólogo. Então, o André Luiz
eles, né, não precisava mais ficar tanto refletindo ali que ele tinha que voltar a atenção para o que estava acontecendo. E aí aqui, nosso orientador, que é o Aulus, nosso orientador, atento aos objetivos da nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Então vamos lá. Aparentemente um corte aqui no texto para a gente entrar em assuntos novos. No fundo vai acabar sempre tocando o que a gente já falou, mas vale esse corte. Então o Aulus pergunta: repararam na comunhão entre Clementino, que é o dirigente espiritual, e Raul Silva no momento da prece? Então, o Aulus quer falar sobre isso, sobre a comunhão entre o dirigente espiritual e o dirigente material. E diante do olhar ali de aprendiz de André Luiz e do Hilário, aí o Aulus continua. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais. Então, assimilação de correntes mentais, que é o título desse nosso capítulo. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais, que preside habitualmente, ou seja, que acontece habitualmente, quase todos os fatos mediúnicos. Então, a descrição ali da conexão entre eles e essa perfeita assimilação, ela se dá em quase todos os fatos mediúnicos. E aí, é um destaque que eu acho que já vale fazer agora, para não perder depois, para o bem e para o mal. Tá? Aqui nós estamos vendo a descrição de um transe mediúnico entre um dirigente espiritual e um dirigente no plano físico, uma entidade de luz se conectando a alguém que está buscando a luz para um trabalho na luz. Nós temos que lembrar que em outra obra do André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, no meu PDF aqui é a página 36, mas a gente tem um trecho em que o André Luiz, ele está analisando um caso de obsessão. E aí tem a descrição, uma descrição bem detalhada, sobre como que existe essa simetria, essa correspondência entre o cérebro do espírito desencarnado, que é o obsessor, e o cérebro do encarnado. O André Luiz vai vendo que as mesmas regiões cerebrais elas vão sendo ativadas e elas emitem assim, a mesma conotação de energia. Ou seja, a gente tem esse exato fenômeno da assimilação de correntes ou de forças mentais. Então vamos lembrar que isso que a gente está vendo, ele serve em um transe mediúnico ok, positivo, mas também serve em processos obsessivos. E processos obsessivos, eles são agravados, eles são piores para quem tem uma mediunidade mais aflorada. Isso é muito mais, né, tá muito mais sujeito às energias e a todo o campo mental do obsessor. Então, vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para clareza de raciocínio, vamos comparar a organização de Raul Silva, nosso companheiro encarnado, comparar a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. Então, como se fosse um rádio. Até esse é um exemplo bem comum hoje em dia, né? A gente ter aqui o encarnado, o médium, como um receptor, uma antena. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade. Então aqui, vamos entender que o Clementino ele é uma entidade bem desenvolvida. Ele se concentra e ele, intencionalmente, ele se aproxima energeticamente e ele faz chegar o pensamento dele. Então, com o uso da vontade, ele faz chegar o pensamento e as energias.
envolve Raul Silva em grande quantidade de raios que lhe alcançam o campo interior. Então ele projeta no Raul Silva. Lhe alcança o campo interior. Nesse caso aqui, primeiramente pelos poros, estão falando como se fossem os poros da pele, que são grandes antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Eu vou fazer a leitura, depois eu faço a minha ponderação, tá? Então, nesse caso do Raul Silva, primeiro, os poros, né, na pele, só que na verdade, assim, a nível do perispírito, ele captou essa projeção do Raul Silva. Vamos lembrar no vídeo anterior que fazia menção, o André Luiz observou que o Raul Silva ele colocou uma doce excitação, que os pelos levantaram, de uma sensação muito boa quando o Raul Silva se aproximou. Aqui o Clementino está falando de novo sobre isso, mas com outras palavras. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, então o que a gente chama em muitos casos de chakras, que funcionam como se fossem condensadores. Atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, então dos chakras toca nosso sistema nervoso, a desempenhar o papel de preciosas bobinas de indução, falando do nosso sistema nervoso. Então ele converte essa força espiritual em força para o corpo físico, acumulando-se aí e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros e cujos centros dinâmicos se processam as ações e reações mentais. Então, falando como que isso chega até o cérebro, e falando que aqui se processam as ações e reações mentais que determinam vibrações criativas por meio do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo, que engloba o cérebro e mais algumas porções, como poderosa estação emissora e receptora. Então agora a gente tem não só um emissor, mas também um receptor. Esse olhar de que o encéfalo como um todo, ele é receptor e emissor. E a boca por valioso alto-falante. Então é interessante que a gente vê aqui o corpo físico realmente como um instrumento de manifestação do espírito. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que trabalham como se fossem guindastes e condutores, transformadores e analistas, tudo sob o comando direto da mente. Então todo o corpo a serviço das forças mentais, nossas próprias forças, mas também as forças que chegam até nós a partir de um transe mediúnico. Novamente aqui a gente tem o olhar do Clementino falando que primeiro está chegando, né, nos poros, toca os chakras, passa para o sistema nervoso, chega no cérebro e daí manifesta na parte criativa, nas ideias, etc., nos pensamentos ali, etc. O meu olhar, tá? Minha experiência, o que eu me lembro de leituras. Não necessariamente isso vai acontecer em todos os casos. Vamos lembrar que o André Luiz ele descreve a cena como o Clementino ele vai em direção ao Raul Silva, né? Ele adensa o perispírito, vai em direção ao Raul Silva. Então, o Clementino ele teve a clara intenção de procurar o máximo possível comunicar suas energias
com o Raul Silva. Então a entidade ela quis se amoldar e se conectar o quanto possível de uma maneira total, envolvendo, né, todo o corpo e todas as funções. Ele quis se conectar com o Silva. E aí talvez por isso a gente tenha esse relato de primeiro tocando os poros. Mas a gente tem que ter em vista que não necessariamente precisa ter essa aproximação tão grande, esse envolvimento tão grande, para que haja um envio de pensamentos ali, que haja uma troca. Então, nós poderíamos ter, em um processo que não envolvesse tanto, desde que o Raul Silva tivesse muita concentração e muito atento, nós poderíamos ter uma mediunidade acontecendo de uma maneira mais distante, de campo mental para campo mental. Então, se fosse isso acontecendo, certamente a descrição seria outra. Certamente a observação seria de que, a partir das forças mentais, né, chegando até o cérebro, isso ia refletir no corpo. Provavelmente o caminho seria inverso. A minha leitura aqui, minha compreensão é que o Clementino ele quis, de fato, colocar o Raul Silva num estado de excitação espiritual, para criar um ambiente melhor para ele poder comunicar, para enviar as ideias. Então ele preparou o terreno para colocar ali as sementes, no caso as mensagens que ele queria trazer. Então eu acho importante mencionar isso para a gente não ficar preso na ideia de que a mediunidade, o transe, ele vai se dar sempre começando aqui nessa excitação dos poros, etc. Não necessariamente, tá? Esse é o meu olhar. E até, vou voltar aqui para a nossa tela aqui. Até mesmo ali na desobsessão, no diálogo, né? No atendimento aos espíritos perseguidores, enfim. Tem alguns casos que, e é um tanto recorrente isso, que no caso a médium ali, ela tá percebendo, ela tá captando pensamentos do espírito que vai se comunicar, só que não houve o acoplamento ali, não houve o entrelaçamento de energias a ponto de receber por completo e receber todas as impressões. E ok, muitas vezes eu consigo, eu inicio o diálogo, que eu já tenho, né, ali com as pessoas com quem eu trabalho, já tem uma prática, um contato muito grande. Então a gente inicia o diálogo mesmo que ele esteja bem sutil, e aí eu procuro entrar nessa mesma onda mental. E conforme a gente vai acertando as palavras, vai tendo um mínimo de confiança, da minha parte, enquanto responsável ali, eu vou ajudando a trazer, e quem está de médium também vai ajudando a comunicar as energias, até que chega um ponto em que, se o diálogo está fluindo, aí a entidade acopla. Então, é um exemplo claro do caminho inverso. Não tem nenhuma manifestação, de quem está ali de médium não esboça nenhuma energia acontecendo dessa forma. O processo é inverso, ele começa a nível mental, verbalizando e passando ali o diálogo, e depois ele chega e ele mostra, né, sua manifestação no físico. Então, quis trazer esse relato de que, eventualmente, diálogos podem acontecer também dessa forma. Mas aqui voltando aqui para essa explicação, né, do Aldous. Então, tudo sob o comando direto da mente. E aí André Luiz coloca: a elucidação não podia ser mais simples, contudo oferecia a oportunidade a mais amplas indagações. E aí o Hilário vai perguntar: temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Na verdade ele está querendo dizer assim: é assim que o nosso pensamento age sobre nós? O mecanismo do nosso próprio pensamento? Aquela explicação anterior, ela vale para o nosso próprio pensamento?
Aí o Aulus coloca aqui, não tanto, não é 100% assim, adiantou o interlocutor, não tanto. O pensamento que nos é exclusivo, nosso próprio pensamento, flui incessantemente do nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, então flui tanto quanto, e usamo-lo, o pensamento, usamo-lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. E aí, o Hilário coloca, não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental nossa e a criação mental que nós incorporamos de terceiros. Então o Hilário está colocando aqui, falando, nossa, então é difícil saber o que é nosso e o que a gente está captando. O que é por sintonia ou reflexão, que é a palavra que a gente utiliza desde o começo do texto, do livro. Então, o que é nosso e o que é reflexo. Daí o Aulus dá uma resposta que, assim, é quase um tapa na cara de todos nós. Porque, vamos ser bem francos, né? Normalmente, é relativamente difícil a gente saber o que é pensamento nosso e o que é inspiração para o bem ou o que é sugestão para o mal. Que se assim não fosse, se toda sugestão fosse fácil de identificar, a gente não faria tanta besteira. Né? Seria muito fácil falar, não, essa aqui é sugestão, não vou nem dar bola. No modo geral, não, a gente compra e compra muito fácil. E a gente compra sugestões de espíritos e a gente compra sugestões de encarnados. A gente compra com muita facilidade. E nesse momento mesmo, eu estou colocando várias sugestões para você que está me assistindo. E se você gosta de mim, eu estou colocando muitas ideias na sua cabeça. Então, assim, por isso que eu procuro ter o máximo de respeito e peço muita orientação para o que eu faço, porque se nós temos essa conexão, eu estou te afetando. Isso é um fato. E isso acontece o tempo inteiro com todo mundo, em todos os planos. E aí o Aldous dá uma resposta que assim, sua afirmativa carece de base. Eu achei um tapa na cara muito grande. Mas depois vai aliviar. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança. Essa é a palavra-chave, a mudança. Uma vez que o nosso próprio pensamento vibra em certo grau de frequência. Então ele tem uma constância a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Eu já vou fazer uma ponderação antes que o Aulus faça a ponderação dele. A gente está falando aqui, eu destaquei a palavra mudança. Qual que é a grande chave que a gente sempre procura utilizar, especialmente dentro do centro espírita, mas que, como tudo, vale para a nossa vida? A gente tem uma média, tá? Então vamos olhar assim, se não tem nada, né, se nós não estamos passando por um momento muito difícil que mexa com o nosso estado emocional e mental, a gente tem uma média. Então, qualquer coisa que fuja demais dessa média, isso pode ser uma inspiração muito grande. Nossa, tive uma ideia, vou fazer tal coisa, tive um dia iluminado. Ou aquela ideia que assim, nossa, né, você olha para a sacada do prédio e fala, nossa, e se, né? Ou enfim, pessoas com quaisquer outros tipos de pensamentos difíceis. Ah, e se eu chutar o balde, se né, terminar, sair do trabalho, enfim, qualquer coisa muito assim. Qualquer coisa que fuja dessa média exige o nosso estado de alerta, exige a vigilância para fins de identificar um pensamento que provavelmente não é nosso. E aí a gente tem que discernir sobre o que está vindo. O grande negócio
é isso, é que muitas vezes a gente se deixa levar. Especialmente aí pelas coisas, né? Pelas coisas difíceis, que são as que mais chegam no nosso dia a dia. Mas esse é o ponto. E dentro do centro espírita isso é muito mais característico, porque normalmente a gente tem uma harmonização, um equilíbrio de energias que vai acontecendo ali na abertura da reunião. Então a pessoa chegou bem, e ela estava muito bem, com a oração, com tudo que foi feito no começo, e de repente ela começa a sentir um mal-estar. Assim, quem é iniciante não se dá muito conta, mas a gente já vai captando, fala, olha, fica atento com isso. Se você não estava sentindo e passou a sentir, temos aqui alguma energia que chegou ou um possível contato, né, você começando a talvez abrir a mediunidade, você percebendo coisas que estão a nível espiritual. Então essa mesma ideia que a gente tem no centro com mais facilidade é trazer para a nossa vida. Destaquei aqui, eu olhei e volto. O que fica difícil? Por isso que eu falei se a gente está num equilíbrio, né? Eu chamo muita atenção com olhos de preocupação para fases em que a gente possa estar mais triste por um motivo razoável, tem um motivo para isso, ou tem um motivo para a gente sentir, por exemplo, raiva, e considerar que nesses momentos muitas ideias tendem a chegar junto. Então, tomar decisões nessas fases, nesses momentos de exceção, eu estou chamando aqui estados de exceção, pode ser que dê muito certo, especialmente na raiva. Às vezes a gente faz alguma coisa por raiva, se liberta de coisas que estavam nos aprisionando, e a gente só tem coragem de fazer isso na raiva. Então, assim, pode ser que até aconteça alguma coisa boa, mas é muito comum que a gente destrua coisas desnecessariamente. A gente faça besteiras. Mas eu coloco que também, em um estado de grande alegria ou de euforia, a gente também pode assumir compromissos e o nosso discernimento também cai. Coloco aqui também no estado de paixão, quando nos apaixonamos por alguém ou por algo, por alguma coisa. O nosso filtro da razão também diminui. Então, se a gente está, nossa, fulano é demais, nossa, seja isso com um médium, seja com um artista, seja com o que for, seja com um político, se a gente se encanta com alguém, pronto, o nosso filtro diminui. Então a gente tem que tomar de novo esse cuidado quando o nosso discernimento ele está vulnerável. Porque a gente sai da média. Nesses casos a gente deixa de perceber a mudança. Porque a gente entra num estado de exceção. Então, voltando para o Aulus. Em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar. Então, primeiro ele deu um tapão, né? Que é só observar a mudança. Como que é? Sua afirmativa carece de base. Primeiro ele deu um tapa na cara. E agora ele vem. Mas em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar. Porque enquanto afinamos o critério pela medida terrena, então se a gente olhar para a vida material, para a vida de um encarnado, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Eu não sei se melhorou ou se piorou. Eu não sei se ficou melhor pra gente, se diminui o tapa na cara, ou se é um tapa diferente. Possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Uma vez que ocultamos... Por que é parasitária? Nós ocultamos a onda de pensamento que nos é própria. Então a gente deixa de ouvir, a gente deixa de dar vazão para as coisas que a gente pensa, para refletir e agir com os preconceitos consagrados. Aqui, ó, o que eu chamava a atenção, por exemplo, para a questão do progresso.
o quanto que a gente não tem a romper com preconceitos em geral. Preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos. Então, as convenções sociais. Os grupinhos a que a gente procura fazer parte, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer um grupo que esteja de acordo com o que nós pensamos, com o que nós estamos buscando, ou que ele tente imprimir em nós uma característica que a gente sente falta. Então a gente vai procurar sempre um grupo. E nós vamos nos moldando dentro disso. Quando vamos envelhecendo, a gente vai percebendo que isso vai indo para o campo profissional. Então a gente vai se moldando dentro de uma carreira, seja, né, dentro de uma empresa, como era mais antigamente, ou hoje seja dentro de uma questão de empreendedorismo e tal. E a gente vai ter as pessoas as pessoas ou o caminho que nós achamos que é o ideal a seguir. E é muito provável também que, né, se você quer uma ascensão na carreira, é muito possível que você comece a repetir o que os seus superiores fazem. E se você está buscando um progresso nessa coisa de empreendedorismo, etc., é muito possível que você vá olhar quais são os grandes nomes e que você também vá assimilando essa forma de ser. E você talvez também o seu filtro da razão diminua, porque assim, a pessoa pode ser um excelente profissional, ela, né, mereceu chegar onde chegou, é super inteligente dentro da empresa ali, etc. Na questão de empreendedor, nossa, foi gênio, sabe, né, criativo, tem ideias e coloca ali, faz acontecer. Agora, uma coisa é o profissional, outra coisa é o pessoal. E com esse negócio de rede social e de pessoas que voluntariamente se expõem e que começam a querer ditar regras, pode ser que a gente confunda o sucesso profissional ou o sucesso material com os valores pessoais. Então, assim, a pessoa pode ser rica materialmente, mas ser extremamente pobre espiritualmente. Pode ser que ela seja rica em ambos os âmbitos, ótimo, excelente, e pode ser, e acontece muito, que pessoas com poucos recursos tenham valores pessoais muito grandes. E a gente, de novo, tem que ter olhos para isso. A gente não achar que o sucesso material ele significa sucesso espiritual. E hoje é um discurso que está colando muito fácil nas pessoas. Então, preconceitos consagrados ou costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e opiniões, aqui ó, e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Isso aqui, né, as opiniões dos afeiçoados constituem fácil acomodação com o menor esforço. Isso aqui eu venho batendo há muito tempo, desde o estudo do diálogo com as sombras eu já falo sobre isso e adorei ter encontrado essa passagem aqui, porque eu sempre estou batendo nessa tecla. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que a gente admira. Nossa admiração é material? Então tá bom, então qual a trajetória material, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender para tentar chegar naquilo. Agora, se eu chegar naquilo, ou no caminho para chegar até lá, eu vou renunciar ao que eu estou estudando do Espiritismo, aos valores cristãos na nossa ótica espírita, eu vou renunciar a isso para ter o progresso material? Tá certo? Vale a pena? É assim que faz? E beleza, cheguei lá. Eu vou fazer o que aquela pessoa está fazendo? Porque muitas vezes nós repetimos comportamentos para ter a validação. Então, se a gente tem condições de chegar perto de alguém, é muito possível que a gente vá querer se comportar igual a esse alguém para que ele olhe para nós e fale: olha, é isso mesmo, viu? É fulano. E valida a gente. Então, é muito, muito forte isso aqui.
Acho que é um grande chamado, um grande tapa na cara, mais e mais tapas nesse nosso estudo. Só que pode ser libertador. Então, se tem se tem um ser que a gente tem que colocar como referência na nossa jornada, o que está no Livro dos Espíritos e que a gente já deveria saber, o único guia e modelo colocado para nós, espíritas, é o Cristo. Então, qualquer outro que se a gente está diminuindo o Cristo para aceitar o que alguém está falando, então nós estamos renunciando ao Cristo, tá? A grande verdade é essa. Se nós estamos relativizando as leis morais, se nós estamos relativizando o ensinamento espírita para a nossa vida material caber, para ficar confortável a nossa vida material e a gente continuar sendo o que é, talvez mudar um pouquinho, mas em grande parte continuar sendo o que é, então nós estamos renunciando ao Cristo. E se a gente renuncia ao Cristo aqui na vida material, já sabemos o que nos espera quando a gente desencarnar. Então, se a gente está mais ligado a mamon, à matéria, e a esses valores tão distorcidos do egoísmo, da competição, do cada um que se vire, por que nós, a hora que desencarnar, a gente vai estar ligado num regime de fraternidade, de cooperação, de compartilhamento, que é o regime da espiritualidade? Então, precisamos viver o quanto antes esse estado de fraternidade, de compaixão, de solidariedade, de cooperação. Isso tem que entrar para a nossa vida o quanto antes, para que esse seja o nosso estado na hora de desencarnar, na hora do banho revelador. E aí vem aqui mais uma explicação do Aulus. Basta, no entanto, que nos afeiçoemos aos exercícios da meditação. Então, para entender, né, os nossos próprios pensamentos, o que é nosso e o que vem de fora. Basta que nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante, então meditar, bons estudos, e ao hábito de discernir. Falei bastante disso também, discernir, para compreendermos onde se nos situa, qual que é a nossa faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Tem uma foto, né, algumas publicações, eu não sei se ele ainda faz hoje, que o algoritmo parou de entregar conteúdo, e também não sei se é porque eu mudei de rede social, enfim. Mas o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo bem conhecido, ele fazia algumas fotos que ele pegava uma afirmação qualquer, essas frases de impacto, por exemplo, ou mesmo um pensamento de filósofos, ele escrevia esse pensamento numa folha, né, escrevia no computador, e aí com a própria caneta, assim, ele escrevia à mão. Ele perguntava, será? Então ele colocava assim, né? Bota na tela aqui, ó. Será? Quer dizer, ele colocava em xeque afirmações que a gente costuma repetir. Ele não dava o ponto de vista. Ele não falava concordo ou não concordo. Ele só colocava será? E eu gosto muito disso, porque é um convite ao discernimento. Porque a gente repete, às vezes com muita força, certas coisas e paramos para pensar sobre isso. Será? Não precisa, né? Não sem ter a preocupação de estar certo ou não. Será? Só se perguntar. Será que é isso mesmo? Eu acho que é um exercício muito bom. E no caso aqui, né? Esse será, ele deve vir muito mais para tudo o que esteja fora da média. Então a nossa média é X. Aí vem um pensamento disruptivo. Não, né? Por exemplo, e se eu largar tudo? Essa é a hora do será. Tipo, vamos avaliar. Vamos pensar sobre isso. E
Por vezes é importante que a gente tenha um acompanhamento de um terapeuta profissional e a depender dos pensamentos que estão vindo, uma terapia espiritual também, para a gente conseguir discernir com mais qualidade. Meditação é algo que a gente defende, a gente aplica. Tem algumas que são disponibilizadas no canal. Eu tenho outras um tanto ou muito mais gravado, só que eu preciso editar. Mas a gente vai liberar outras meditações com o tempo. Mas as que estão aqui eu considero que valem muito a pena, já ajudam bastante. Então tem meditações guiadas. Mas também fazer essa prática interior é muito bom. Muito importante para começar a identificar qual que é o nosso padrão. E aí eu deixei um apontamento aqui, né? Que na encarnação, habitualmente, nós vivemos para o mundo exterior e não para o mundo interior. Por isso que também acaba sendo difícil essa questão de identificar os nossos pensamentos. A gente olha muito mais para fora do que para dentro. E aí, né, o Hilário, que antes tinha falado que então é difícil saber o que é nosso e o que é de terceiro. Então agora aqui, Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera a importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida. Então, em situações corriqueiras, situações simples da vida. Tanto em situações simples, tanto nos feitos notáveis de genialidade como nos dramas cotidianos. Então, em situações simples, nos feitos notáveis de genialidade e nos dramas cotidianos, por sermos encarnados que olham muito mais para fora, que estão muito mais preocupados em fazer parte de algo fora e não fazer parte, né, não ter uma comunhão com o Cristo, a gente quer muito mais ter comunhão com os outros do que com o Cristo, aí é muito mais fácil entender por que a gente tem fenômenos mediúnicos guiando e nos conduzindo sem que a gente perceba. E, normalmente, né, fenômenos que nos levam para caminhos difíceis. Sim, sim, acentuou o orientador. Agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. Então, o André Luiz destaca aqui, né? O Aldous responde, mas ele já demonstra a preocupação com o tempo. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, assim como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então, uma atenção, né? Quando o Aldous está falando a mediunidade, está falando a nossa capacidade de assimilar correntes espirituais. Emissor e receptor, como já falamos. Muitos já sabem, mas vale ressaltar que a mediunidade ostensiva, como aquela que se dá dentro do trabalho no centro, de perceber com maior amplitude de energias, de seres que se aproximam, vidência, etc., não consideramos que seja algo inerente a todas as pessoas. Tá? Seria uma raiz orgânica que nem todo mundo tem condições. Só que, em algum grau, essa permuta de correntes mentais, ela é inerente a todos os seres. É isso que está colocando aqui. Mas não teria a mesma amplitude, a mesma capacidade de desdobramento e de percepção do plano espiritual. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância. Ou seja, né, a gente assimila com forças superiores ou inferiores. Por isso, aqui a necessidade da oração e vigilância. Para não cairmos nas sugestões do mal. Lá em cima falamos em tentação.
Porque aqui, a tentação, na verdade eu não sei se tinha falado antes ou minha cabeça que confundiu, mas está aqui. Para não cairmos na sugestão do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Então vamos lá. Tentação, o que é? É um fio de forças vivas. Onde começa esse fio? Onde que começa essa relação da tentação? Em nós mesmos, irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes. Então a gente vai irradiando e começa, enquanto co-criadores que somos, a gente começa a moldar uma situação, tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. O que acontece, né? Eventualmente a gente deu tanta força, a gente baixou muito a nossa vigilância e deu tanta força para as sugestões que nos chegam, que a gente já nem se dá mais conta. A gente vai entrar naquela tentação, a gente vai cair. Porque a gente já se desviou muito tempo. Então, assim, a não ser que aconteça uma intercessão muito grande, uma intervenção ali pontual para nos ajudar a sair, é muito possível que a gente vai fazer besteira, que a gente vai errar. E o quanto que não acontece, né, ai, fulano tentou me avisar, fulano tentou me avisar, outra pessoa tentou me avisar, eu não ouvi ninguém e fiz e me ferrei. Né, isso é muito comum. E eu gosto de usar essa imagem que eu coloquei aqui, né, o canto da sereia. Aquela história de que a sereia tem o canto dela que envolve ali os marinheiros e faz eles se apaixonarem e perdem a cabeça e eles não conseguem se controlar né, acho que pula no mar, enfim. O quanto que a paixão, o quanto que as tentações, elas tiram alguém do eixo. E, por vezes, eu pergunto assim, a depender do quanto eu sinto da entidade, do quanto ela tem de nossos conhecimentos culturais, por vezes eu coloco essa questão. Ah, você, né, conhece o canto da sereia, essa história? E você já parou para pensar? Porque assim, às vezes a gente recebe espíritos, né, que são viciados, e seja viciado em substância, ou mesmo espíritos viciados em fazer algo. E para eles, esse vício o hábito de fazer isso é muito grande, a necessidade de fazer para eles é irresistível. Então, na hora que está no centro, ali no diálogo, eles têm um estágio de lucidez, então eles conseguem desapegar um pouco daquele vício, mas se não tiver uma mão segurando, ou se não tiver uma estrutura e um suporte, é muito provável que em algum tempo aquele espírito vai voltar a fazer o que faz. Isso vale também para nós, é claro. Mas focando aqui na parte dos atendimentos espirituais, em muitos diálogos, quando eu recebo, né, quando eu estou nesse contato e eu percebo que é um espírito com alguma espécie de vício muito grande, nesse estado de lucidez temporário, eu percebendo que ele vai ficar na casa, eu já aviso, porque isso sempre me foi passado por intuição ali no momento do diálogo. Eu já aviso o espírito e peço esse ok dele para o seguinte, falo, olha, agora você tá, né, dá para perceber que você tá bem, você se sente controlado. Mas se a gente soltar você, não é muito possível que você vá fazer a mesma coisa, que você vai se perder nesse caminho de novo? Você vai, né, se desconectar e vai ter suas dificuldades ali? E o próprio espírito tem consciência e ele sempre vai falar que sim. Realmente, eu não vou dar conta. Então é o seguinte, né, você vai estar aqui na casa, mas eu queria desde já ter esse acordo com você de que se eventualmente você começar a se perder,
que você, né, ou que você procure, ou que você autorize que você seja conduzido para um espaço que te ajude a se controlar. É quase como uma prisão, só que diferente e temporária, para fins de tratamento. Para o bem dele, para o bem do próprio espírito. Né? É uma etapa necessária para que ele consiga reeducar aqueles impulsos, que para ele é muito forte. Então, diversos diálogos a gente já passou por isso e senti que era o melhor a ser feito, e normalmente eles dão o ok para isso e fica um combinado muito forte, porque senão depois, se a gente não deixa tudo muito claro, o espírito retorna e ele vem questionando, fala, mas como assim, agora eu tô preso? Ninguém me falou nada? Então, é bom a gente saber como as coisas funcionam e já colocar para a entidade esse cenário futuro e provável que deve acontecer. Então, se nós estamos em diálogo com alguma entidade que é viciada em alguma coisa, já alerta de que e já pede a permissão para eventualmente ela ser provisoriamente contida e ter um tutor, né, um espaço adequado e um tutor que vai cuidar dela, que vai estar com ela e que vai ajudar nesses momentos de maior dificuldade, quando o vício bater forte. Até que consiga ali fazer as terapias energéticas e ir recondicionando e mudando os hábitos. E aí, finzinho do texto. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, o Aulus, o auxiliar aqui, o nosso assistente, nosso instrutor, ele fala: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Então, o capítulo termina dessa forma: vamos estudar, mas trabalhando. E isso se repete também no outro livro que eu tinha puxado aqui, o No Mundo Maior, que também é do André Luiz. Lá é o... Como que é o nome mesmo? Ah, esqueci quem que é o assistente aqui. Calderaro. Ele também vai colocar isso sempre de vamos aprender servindo, e isso se repete em muitas obras espíritas, né? É muito, muito bom. Porque não é só intelecto, também é ação. E serve pra gente aqui, nós espíritas. Então, o vídeo foi um pouco mais longo, pelo que eu estou vendo aqui no nosso tempo. Mas espero que tenha sido positivo, que tenha sido bom. Se gostou, peço aquele apoio do curtir, de deixar um comentário, que sempre ajuda aí os algoritmos do YouTube a entender que existe interação e que as pessoas se interessam por isso. Se acha que vale a pena compartilhar para outros colegas, outros amigos, amigas, familiares. E agradeço profundamente a companhia, o respeito, o carinho. Como sempre, agradeço desde já e os comentários que virão, e sou grato pelos comentários de sempre. E até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço.